talvez o que está faltando para você ser mais produtivo dentro do seu negócio, etc., ou de qualquer coisa que você se comprometa a fazer, não é trabalhar mais, e sim você aprender a descansar. Esse vai ser o tema que a gente vai falar aqui hoje no nosso canal do Empreendeus. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Meu nome é Adalto José, se você não me conhece ainda. E esse é um canal onde a gente vai trazer sempre princípios bíblicos baseado um pouco na minha experiência de negócios, etc. Para a gente poder realmente trocar uma ideia e trazer um conteúdo legal aqui para vocês, tá bom? Tem um princípio, tá? Que é Marcos 6,31, que está falando o seguinte: vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Né? Isso é bíblico. Deus, quando foi criar o mundo, ele descansou no 7º dia. Muitos empresários, inclusive eu também, isso era até motivo de, às vezes, discussões dentro de casa, era que num feriado, num domingo, etc., eu queria ficar sendo produtivo durante o tempo todo, então ficava com o telefone, ficava com o cliente, etc., e não tinha um tempo de qualidade com a família. Hoje eu estou aqui aproveitando nesse parque, né? Minha família está aqui atrás, estou com alguns familiares aqui também. Então eu falei, cara, vou aproveitar e vou trazer esse tema aqui que eu acredito que vai ajudar talvez muitas pessoas. Né? Existe uma diferença absurda entre a gente estar ocupado e a gente ser produtivo, tá? Então eu queria trocar essa ideia aqui com vocês. Quando Jesus viu, né, os discípulos eles estavam na jornada ali com Jesus para poder levar a palavra, o evangelho, etc. E Jesus percebeu que os discípulos também estavam cansados, ele chamou os discípulos e falou, galera, bora descansar. Por quê? Porque é necessário, tá? É um pouco do que eu falei. Descanso não é preguiça. Muitas pessoas, elas trabalham tanto e elas acreditam que precisa pagar boleto, precisa aumentar, e precisa mesmo. Eu também estou cheio de boleto para pagar. Então não é sobre isso. Mas a ideia é vocês conseguirem separar as coisas para entender que produtividade, descanso é diferente de você estar sendo preguiçoso, de você estar sendo negligente com o seu trabalho, etc. Tá? Tem até um ponto também que é o seguinte, né? Eu trabalhava muito aos domingos, então eu não conseguia desligar efetivamente a minha mente. Então, por mais que tirava a parte da manhã às vezes para poder trabalhar, acabava que a mente ela não desligava hora nenhuma do dia. E aí iniciava a semana de novo, iniciava as dificuldades, os problemas dentro da empresa. Eu identifiquei que realmente a gente precisa parar, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa ter tempo de qualidade com os nossos familiares, com amigos, desligar um pouco do negócio. E talvez, se você hoje não consegue desligar, é importante você criar ações para que você realmente saia do telefone, deixa o celular em casa, coloca no modo avião. Se tem um telefone da empresa, deixa ele separado, vai respirar um pouco, porque senão, gente, parece que a gente dorme e acorda pensando em trabalho, você não consegue resetar e não consegue descansar, tá? Muitas vezes o nosso corpo ele está presente, mas a nossa mente realmente não está. E aí não adianta nada, né? Às vezes eu por muito tempo também eu fiz muito isso. Eu ia para os lugares, estava ali dentro de ambientes acreditando que eu estava socializando, mas a cabeça estava em outro lugar, o celular vibrava, eu pegava rapidinho, olhava e começava a pensar no problema, tá? Enfim. A ideia aqui que eu quero trazer é esse ponto mesmo de reflexão. Às vezes tirar um tempo desse para você respirar um pouco vai ser bom para alinhar as ideias, pensar em estratégias para o seu negócio, né? Então realmente é importante, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para poder trazer aqui para vocês. Ó, eu coloquei aqui, ó, que o sucesso ele precisa caber dentro da sua vida, não destruir ela. Teve uma época também na vida que eu estava trabalhando tanto que parecia... Eu sempre tenho algumas prioridades, né? Que eu falo que é Deus, porque sem Ele a gente não adianta ter nada. Saúde, porque sem saúde, enfim, não existe vida. Família e trabalho. E o maior problema foi porque quando eu estava com pouco trabalho, eu pedi a Deus clientes, reuniões, etc. E aí eu tinha tempo para Deus. Quando eu comecei a trabalhar muito cliente, colaboradores, etc., eu tinha tantos problemas que eu comecei a perder tempo de qualidade, inclusive com Deus. Eu parei de treinar, eu não conseguia conversar com a minha família, justamente porque a gente não funciona invertendo essa ordem. Talvez um mês funcione, 2 meses, às vezes vai dar um hiperfoco, mas isso não é algo que se sustenta a longo prazo, né? Então eu queria trazer isso aí para vocês. Fechado? Turma, às vezes a sua empresa ela precisa mais de você, é que você pare por algumas horas, para que depois, na segunda-feira, você volte com energia, com disposição, você passa essa energia também para o seu time. Isso é o mais importante de tudo.
que às vezes a gente está tão estressado do dia a dia, na hora que chega na segunda-feira, parece que tipo, porra, segunda-feira é um dia abençoado, um dia de recomeçar, um dia de você chegar energizado, tá bom? Tamo junto, se esse vídeo fez sentido para você, fazer um convite agora, se inscreve aí no canal, que eu tô sempre trazendo um conteúdo sobre mentalidade, negócios, né, um pouco sobre princípios bíblicos também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se já aconteceu isso com você também, de você às vezes trabalhar e não conseguir desligar a mente, você tá sempre cansado. Fechou? Let's go, bora!